Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, conforme o horário que vocês forem assistir essa palestra. É com muita satisfação e alegria que recebemos vocês aqui no nosso espaço virtual do Francisco de Assis, para mais uma vez nos debruçarmos sobre o Evangelho, fazermos reflexões que com certeza muito nos auxiliarão na nossa conduta aqui pela vida. Hoje a gente tem a alegria de receber a nossa companheira de doutrina, amiga, Graça Leite, do Centro Espírita Irmã Rosa, que também é uma casa co-irmã. E ela hoje vai trazer para nós reflexões sobre o trecho do Evangelho que fala sobre a cura do cego de nascença. E que com certeza muitas reflexões positivas essa palestra da Graça nos trará. Então, nesse momento, vamos nos recolher, preparando o nosso interior, trazendo o nosso pensamento e a nossa emoção para esse momento, para que possamos aproveitar da melhor maneira as palavras que serão trazidas, rogando ao Pai que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, que possamos aproveitar cada ensinamento novo, cada reflexão, e que a nossa companheira, a nossa amiga Graça Leite, possa receber o nosso abraço carinhoso pelo tempo que ela despendeu para preparar para todos nós esse estudo. Rogamos também, Deus nosso Pai, que as energias de gratidão, de contentamento, de elevação que serão liberadas por todos nós, possam nesse momento ser aproveitadas no tratamento e no amparo daqueles que passam por dificuldades. Fique conosco, Deus nosso Pai, nos auxiliando, hoje, agora e sempre. Um ótimo estudo para todos, paz e bem. Meus queridos amigos, muita paz. Eu gostaria de iniciar dizendo da minha alegria de mais uma vez, virtualmente, estudar com vocês o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Eu gostaria de convidá-los a fazer uma viagem através dos tempos. Ir até ao ano de 32, no mês de Etanim, a Jerusalém, na festa dos tabernáculos. Esta festa, conforme Moisés, no livro Levítico, no capítulo 23, era uma orientação de Deus para nós espíritas, dos espíritos superiores que orientaram a Moisés, que todo o povo judeu deveria, no mês de Etanim, no 7º mês do calendário judaico, festejar no 15º dia a festa dos tabernáculos. A palavra tabernáculo quer dizer cabana. Era uma das festas agrícolas, como a Páscoa e Pentecoste. Era uma lembrança, a festa da colheita era uma lembrança dos 40 anos que os filhos de Israel permaneceram no deserto após sair do Egito. Tabernáculo era uma cabana, atendendo às orientações de Moisés. Eles construíam uma cabana rústica com galhos, não é? Madeira que eles encontravam ali de forma muito fácil, arbustos, não é? O teto da cabana não poderia ter alimentos, nem frutas, nem verduras. Era uma festa
de peregrinação, como a Páscoa e também como Pentecostes. Todos os filhos de Israel, o povo judeu, ia até ao templo de Jerusalém e comemoravam durante uma semana, 7 dias. Era uma festa muito bonita. Ao toque de trombetas, o povo ia para as ruas assistir. Os sacerdotes vestidos de branco, segurando potes, vasos de prata, que se dirigiam até o tanque de Siloé. Eram acompanhados pelos levitas. Os levitas, eles iam recitando o Salmo 113 até o Salmo 118, também acompanhados por músicos. Os sacerdotes, então, enchiam estes vasos com a água do tanque de Siloé e voltavam ao templo, e aquela água, então, era lançada no altar. Conta o discípulo amado, o evangelista João, que estando Jesus ali participando da festa dos tabernáculos, ele encontrou um cego de nascença. E os discípulos então lhe perguntaram: quem pecou? Foi ele, o cego, ou foram seus pais? Jesus então responde: não foi ele, nem foi seus pais, mas assim foi necessário para que se manifestasse o poder de Deus. Convém que eu faça as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vai chegar e à noite ninguém trabalha. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. A linguagem do evangelista João é uma linguagem muito simbólica. Dos evangelhos, talvez esse seja o mais difícil de compreender. É necessário estudar um conjunto do que simplesmente analisar um pequeno trecho. Isso fica muito difícil, porque até a interpretação literal do Evangelho de João requer muita reflexão. Mas, tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a saliva com a terra, fez uma espécie de uma pasta e ungiu os olhos do cego com esta mistura, com esta pasta, e a seguir, então, orientou que ele fosse até o tanque de Siloé lavar os olhos. E o rapaz foi e voltou vendo. Era interessante lembrar que as curas realizadas por Jesus não eram curas simplesmente do corpo físico, mas Jesus ali tinha a intenção de curar o espírito, de curar a alma. Bom, a sociedade da antiguidade, ela via o cego como um indivíduo que não podia produzir. Era um indivíduo que não podia trabalhar, ele não podia defender a tribo, ele não poderia participar do exército para conquistar novas terras. Então,
Este indivíduo, o deficiente visual, era um peso para a tribo. Então, normalmente, ele era abandonado à sua própria sorte. E as crianças que nasciam cegas, elas eram também abandonadas, eram mortas. O infanticídio era muito comum. Aqui eu lembro que a história conta que em Atenas e Esparta, as crianças que nasciam cegas, elas eram abandonadas nas montanhas. E que na Roma antiga, elas eram lançadas no rio. Lembro também que a história conta que na Prússia, aqueles que se tornavam cegos, eles eram julgados, eram torturados e eram condenados assim à morte. Em outras sociedades, ser cego significa que o indivíduo pecou, ou que foi os seus pais, ou que foi alguém da tribo que cometeu um pecado e aquele indivíduo estava pagando daquela forma. Para o povo hebreu, o cego, o coxo e o corcunda eram considerados imundos, porque eles interpretavam que este indivíduo estava sob o domínio de um espírito mau, de um espírito imundo. Então eles eram impuros, inclusive quem convivia ou quem tocasse nestes doentes, eles eram considerados também impuros. Para este povo, existiam 3 causas para as enfermidades. Ou era um pecado, ou era uma obsessão, ou era uma missão para testemunhar o poder de Deus. Muitos estudiosos que interpretam esta passagem bíblica consideram que o caso do cego de nascença era esta terceira hipótese. Era uma missão, era um indivíduo que encarnou com o objetivo de testemunhar o poder de Deus. Mas vamos consultar a Gênese. No capítulo 15, no item 25, Allan Kardec, ele analisa o questionamento feito pelos discípulos a Jesus. Foi ele, o cego de nascença, quem pecou ou foram seus pais? Aí diz Allan Kardec, eles tinham intuição de uma vida anterior, da reencarnação. E nos faz observar que Jesus não foi de encontro. Porque se Jesus não concordasse, Jesus perguntaria: como é que alguém pode pecar antes de nascer? Mas muito pelo contrário. Jesus diz que não foi ele, nem foram seus pais, mas que aquela situação era necessária para que se testemunhasse o poder de Deus, se divulgasse o poder de Deus. E conclui o codificador: não era uma expiação, mas uma provação apropriada à condição espiritual daquele indivíduo. Porque Deus é justo. Deus não permitiria alguém passar por um sofrimento tão grande sem uma razão de ser, sem uma condição necessária para o seu crescimento espiritual. Eu consultei
aqui 2 livros da literatura espírita. Vivendo com Jesus, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, onde a benfeitora espiritual, ela afirma que o cego de nascença, ele foi um voluntário para se manifestar o poder de Deus. Observe que ela afirma as palavras de Allan Kardec. Era um voluntário. E Vinícius, o segundo livro que consultei, na seara do mestre, no item O Cego de Nascença, ele afirma que não era uma expiação, mas tratava-se de uma modesta, mas significativa missão. Estes 2 autores, eles chamam a atenção que Jesus, quando encarnou no nosso planeta, ele se fez acompanhar de outros espíritos. Alguns receberam missões maiores. Aqui eu lembro Maria, lembro o próprio João o Batista e outros espíritos que desempenharam missões menores, como este, o cego de nascença, né? Para testemunhar. Eles eram cooperadores de Cristo. É uma outra observação nas palavras de Jesus, né? Ele diz assim que ele precisava agir enquanto era dia, porque a noite viria e à noite ninguém trabalha. E fazendo uma análise destas palavras de Jesus, de acordo com o evangelista João, nós percebemos que era necessário agir, curar o cego, enquanto havia um equilíbrio, enquanto havia uma paz, uma sintonia com o plano superior, porque logo viria os questionamentos dos fariseus, trazendo desequilíbrio, modificando aquela harmonia que com certeza não iria permitir a cura daquele indivíduo. Porque o caso, né, aquela situação estava acontecendo em um dia de sábado, onde não era permitido. Bom, mas Vinícius, neste capítulo, faz um questionamento muito interessante. Ele pergunta: por que teria o Senhor usado aquela original terapêutica? Não poderia operar a cura com outro processo, né? Ele agiu assim, afirma Vinícius, para complementar a comprovação do poder de Deus. Aqui eu lembro que a utilização de saliva para curar, Jesus utilizou conforme os evangelhos em 3 situações. Com o cego de nascença, com o gago surdo da Galileia e com o cego de Betsaida. Então, em 3 momentos, Jesus utilizou a saliva para processar a cura. Aqui vamos consultar o Talmud, que é um dos livros básicos das tradições judaicas, que cita a saliva em 2 situações, pelo menos. A
afirma o Talmud que a saliva do filho primogênito tinha poderes terapêuticos e que ela deveria ser passada, aplicada nos ferimentos dos familiares. Mas afirma também o Talmud que não era permitido passar a saliva em ferimentos no dia de sábado. A utilização da saliva no mundo antigo era comum. Aqui eu lembro Galeno. Galeno era um filósofo e era médico. Ele e Plínio, eles orientavam a utilização de saliva para curar furúnculo, dores, feridas, picada de cobra, epilepsia e doenças oculares. Aqui também eu lembro que no Brasil colônia, no Brasil colonial, os índios usavam a saliva para curar picada de serpente. Lembro também que na história, no livro A História da Medicina, João Curvo, esse livro foi escrito, publicado mais ou menos no ano 1695. E ele orientava a utilização da saliva para tratar catarata, aplicações de 8 a 10 dias. Mas percebam que Jesus, ele tinha conhecimento, era um espírito bem-aventurado, ele conhecia as leis físico-espirituais e que com certeza ele depositou ali na terra os elementos necessários para que se processasse a cura. Mas também eu lembro o livro dos médiuns, aqui no capítulo 8, no item 131, onde Allan Kardec, orientado pelos espíritos, nos chama a atenção da importância da energia magnética e da vontade. A importância aqui da vontade, né? No caso aqui, a gente pode imaginar o significado da vontade de Jesus em curar aquele indivíduo e certamente do indivíduo de ser curado. De uma forma didática, nós podemos afirmar que a cura, ela se processou em 2 etapas. Na primeira etapa, aqui, o objetivo de Jesus seria desobstruir as estruturas biológicas responsáveis pela visão, que estavam adormecidas por não serem utilizadas, né? Aqui, Jesus aplica a ação magnética, a saliva e a terra, nos olhos daquele indivíduo, um cataplasma. Ele aplica e aí, a seguir, observamos uma segunda etapa. Isso é uma divisão didática para a nossa compreensão. Nesta segunda etapa, Jesus orienta aquele cego a ir até o tanque de Siloé lavar os olhos, né? O tanque de Siloé era um poço. Era um poço que era
alimentado por um canal subterrâneo que era conhecido como enviado. É interessante que na época de Jesus, este poço, tanque de Siloé, ele ali concentrava os doentes. Os doentes estavam sempre ali no poço de Siloé. Alguns estudiosos acreditam que as águas do poço de Siloé tinham propriedades terapêuticas e tinha um simbolismo muito grande, né? Aqui também eu lembro André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 5, Valiosos Apontamentos, onde André Luiz, ele afirma que para se processar a cura do corpo físico é necessário aqui manipular, é necessário aqui que a cura, a princípio, se aconteça, né? Se processe no perispírito, né? Mas era um dia de sábado. E Jesus, ele processou a cura em um dia de sábado. E num dia de sábado, não se poderia aqui processar curas, não se poderia aqui, conforme a tradição rabínica, fazer unções, né? Para a gente ter uma ideia, eles usavam para a dor de dente vinagre, eles bochechavam vinagre. No dia de sábado, não podia bochechar o vinagre. Se poderia engolir, beber o vinagre, mas bochechar o vinagre era proibido, né? Então, nós estamos aqui percebendo também que para os fariseus, o caso do cego de nascença não era uma emergência. Então, não havia uma justificativa para a cura realizada por Jesus, porque não se tratava de uma emergência. Na verdade, aquele ato de Jesus teria sido uma violação à lei tradicional judaica. Isso conforme o próprio evangelista João, no capítulo 7, no versículo 22 ao versículo 24. Não é? Os fariseus, então, chamaram os pais do mancebo. Por quê? Por que eles chamaram os pais? Primeiro, aqui eu lembro que o indivíduo que adoecia, por exemplo, adquiria hanseníase, lepra, um exemplo. Esse indivíduo, o nome deste indivíduo era riscado do livro dos vivos, ali no templo, né? O indivíduo cego, que nasceu cego, o seu nome não constava do livro dos vivos. Então, ele estava à margem da sociedade. Ele não poderia trabalhar, ele poderia mendigar nas ruas. Ele recebia, inclusive, uma capa que lhe dava o direito de mendigar. Observem que o cego de Jericó, quando é curado por Jesus, ele pega a capa e joga a capa fora. Ele se modificou tanto que ele sabia que ele não precisaria mais mendigar. Ele poderia se apresentar ao templo e poderia, sim, ter o seu nome, constar o seu nome naquele livro que lhe dava certos direitos. Então, claro que aquele cego, ele foi se apresentar aos fariseus, aos doutores da lei, que iniciaram uma espécie de um processo, né, para avaliar a cura. É claro que o rapaz, o mancebo, ele contou tudo o que aconteceu, inclusive que era um dia de sábado.
E os fariseus, então, dando seguimento a este processo de avaliação, eles então mandaram chamar os pais do rapaz para questionar, para avaliar. Primeiro, se aquele rapaz realmente havia nascido cego, se ele estava curado, como que isto aconteceu. E os pais responderam que sim, ele nasceu cego, mas como aconteceu, como se processou, perguntassem a ele, que já tinha idade suficiente para contar. Com certeza, os pais do cego tiveram receio, tiveram medo de serem assim expulsos, né? Porque eles estavam aqui defendendo que Jesus era o Messias. Os fariseus, de novo, mandaram chamar o cego. E o cego, mais uma vez, se apresentou. Eles então perguntaram como que tinha acontecido, mais uma vez. Disseram ao cego que ele deveria dar graças a Deus, porque quem o curou foi um pecador. Claro, tinha elaborado, né, realizado a cura em um dia de sábado. Interessante a resposta daquele mancebo. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu só sei que eu não enxergava e voltei a enxergar. E como aconteceu, eu já contei, eu já relatei. Mas como foi isso? Perguntaram mais uma vez os fariseus. Eu já disse como que aconteceu. Parece até que vocês, que os senhores, né, querem se tornar discípulo de Jesus. Aí os fariseus disse, discípulo de Jesus és tu, pecador. Injuriaram o rapaz e expulsaram o rapaz ali do centro. É interessante porque, na minha opinião, o mais importante nesta narrativa, nesta passagem bíblica, não é a cura. Porque, claro, a cura, o próprio Espiritismo explica. E ocorreram muitas outras curas. O mais importante nesta passagem bíblica, ao meu ver, é que este cego, ele seguiu Jesus. Ele guardou aquele ensinamento gravado no seu coração. Aí a gente fica se questionando, né? Diante do estudo de uma passagem como esta, como eu interpreto? Eu simplesmente tomo conhecimento? Ou será que sou capaz de identificar aqui uma condição, uma motivação para analisar o meu andar evolutivo? Onde é que eu me encontro aqui nesta busca? Como eu me encontro aqui nesta minha preocupação em me tornar um ser humano melhor? Como eu me apresento diante da sociedade? Que exemplo eu estou dando na minha casa, diante dos meus familiares, no meu trabalho? Que exemplo eu dou no meio em que convivo? Não do que eu
falo, mas daquilo que eu expresso através das minhas ações. Qual o meu empenho em me tornar de fato um homem de bem? Nesta história, nesta passagem bíblica, me chama muito a atenção aqui o sofrimento deste jovem, porque ele foi abandonado quando era criança. Ele se encontrava ali convivendo com outros excluídos da sociedade, sem o carinho da mãe, do pai, sem conviver com os irmãos. É grande o seu sofrimento, mas diante de toda esta situação, ele foi forte o suficiente de passar por aquela prova. E nós estamos, neste momento, também diante de uma grande prova. Eu estou me referindo ao cenário atual, a um cenário de muita dor, a um cenário em que estamos convivendo com os cegos de espírito. Aqueles que estão emprestando o seu exemplo para dificultar, muitas vezes, o alívio, o lenitivo para tantos que estão sofrendo. Eu, neste momento, lembrei-me da Mãe Santíssima, a nossa intercessora. É por esta razão que eu escolhi aqui, neste momento, concluir lendo uma mensagem do Espírito Amaral Ornelas. É uma mensagem que foi psicografada por Chico Xavier e que tem como título Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por nós que conhecemos a eterna revelação da vida e seus dons supremos. Ó Senhor, sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Meus amigos, muito obrigada por terem me ouvido.
que a paz do Pai Celestial envolva os vossos corações. Muita paz, muita luz e principalmente muita esperança.